Começa agora, Código Podcast, onde desvendamos os segredos da alta performance. Fala pessoal, está começando agora mais um episódio do Código Podcast. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Eu sou o Guilherme Vilas e é um prazer receber vocês aqui. Já compartilha esse vídeo, segue o nosso canal, tá? Compartilha com todo mundo que é um conteúdo de alta relevância. Vamos lá. Fala pessoal, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Vou apresentar um pouco aqui dos nossos patrocinadores, que é a WHB Descartáveis. Há mais de 25 anos atende com qualidade, variedade e compromisso com os restaurantes, bares, clínicas e lanchonetes de Bauru, oferecendo soluções de embalagem e descartáveis que facilitam o dia a dia do seu negócio. E também escritório Interação, assessoria fiscal e contábil. Já vou aproveitar também para apresentar o nosso convidado, mais do que especial. Eli Sintra é consultor e mentor em vendas, gestão comercial, com mais de 35 anos de experiência desenvolvendo equipes, líderes, estratégias de crescimento em empresas de diferentes segmentos. Fundador da Jump Consultoria, é reconhecido por sua abordagem prática humana sobre performance comercial, unindo técnica, comportamento e inteligência emocional. Ao longo da sua trajetória, ele capacitou centenas de empresários, vendedores de todo o Brasil, ajudando-os a transformar seus resultados por meio de processos estruturados, cultura de venda e liderança inspiradora. E também criador de diversas metodologias. Mais do que falar sobre vender, Eli fala sobre crescer com propósito, transformando vendedores em profissionais completos e empresas em verdadeiras potências comerciais. Eli Sintra, seja muito bem-vindo, cara. Muito boa noite, alegria. Obrigado pelo convite, Jean, Guilherme. Vamos fazer um bate-papo legal aqui e prometo para vocês que eu vou tentar trazer minha melhor versão. É isso aí, cara. Bora lá, Eli. Pra gente começar, queria perguntar pra você aí, direto ao ponto, né? Por que tanta gente tem medo de vender, mesmo aquele produto que ele acredita? De onde vem esse medo da venda? Bacana já essa primeira pergunta, hein, cara? Muita gente vai aproveitar isso aí. Eu acredito que, no fundo, não é um medo, né? É um bloqueio. E esse bloqueio tem a ver com os sistemas de crença. Então, para a gente não perder o fio da meada aqui, crenças são aquelas coisas que a gente acredita que são verdades para nós, mas não são verdades absolutas. Aquilo não é verdade verdadeira, é uma verdade que nós acreditamos. Muitas pessoas, elas construíram crenças por causa de situações emocionais relacionadas à venda. Então, se um vendedor é muito insistente contigo e você ficou constrangido por causa daquela insistência, aquilo pode ter pregado um sentimento em você e você agora não gosta de vender. Então, no fundo, não é que você tem medo, é que você não gosta de vender. Falando, não gosto de vender, é ruim. Eu diria ainda que esse lance do ter medo tem a ver com a rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, né? E na venda, a gente inclusive treina muitos vendedores a lembrar disso, né? Quando você sofre uma rejeição num processo de venda, a rejeição não é com você, é com o produto e o serviço que você vende. Mas a gente, na maioria das vezes, pega aquela rejeição para nós. Sim. O camarada lá, o potencial cliente, não disse não para mim. Ele disse não para o produto que eu vendo ou o serviço que eu ofereço. Mas a gente tem dificuldade de separar isso, né? Falar, esse não aqui foi para mim ou esse não aqui foi para a solução que eu estou oferecendo, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o não é para a solução que você tá oferecendo àquela pessoa. Se a gente voltar um pouco mais e lembrar que pouca gente conhece profundamente o que é vender, usam bem técnicas de relacionamento, processo de venda, possuem autoconhecimento para poder trabalhar com vendas, ele tem o não por um processo de venda muito mal construído. E aí sentem logo essa questão, né? Fala, tô rejeitado, né? A rejeição é um desbloqueio. É uma das grandes características das crenças, né, cara? A maioria das crenças tem a ver com rejeições, né? Mas eu diria que todas as crenças são rejeições. Mas você tem uma dica para essa pessoa que ela tem medo, o que ela vai fazer, uma dica prática, assim? A dica prática é assim, ó. Se você tem medo de vender, precisa examinar teus sistemas de rejeição, né?
o que é aí que você tem medo de ser rejeitado? Você tem medo de ser rejeitado por quê? Ou ainda mais, quando você percebeu que teve muitas rejeições, né? Qual o momento da sua vida, ou qual o período você sentiu muitas rejeições ali e hoje você tem medo de passar por aquilo? Mas entender que essa rejeição ela é normal não faz um pouco de parte também, não faz? Porque, por exemplo, quantos não o vendedor tem que receber, por exemplo? A gente não tem uma estatística, não existe isso, né? Então, o não, ele tem a ver com o não do produto, do serviço. Não pra mim, né, cara? Exatamente, ninguém vai ser feliz, né? Desses dias atrás eu tava ouvindo um áudio do Paulo Vieira. E aí ele tava falando sobre o negócio, cara, que coisa simples, né? Ele falou, cara, ó, presta atenção na tua vida, hein? A maior parte do tempo você tem que estar bem, muito bem. Você não pode estar a maior parte do tempo mal, né? Pô, você tá a maior parte do tempo do teu dia você tá mal, você não tá legal. Pô, isso não tem alguma coisa desequilibrada aí. A maior parte do tempo você tem que estar ou muito bem ou bem, né? Falei, cara, é mesmo, hein? Isso aí é uma parte boa. Então imagina só um vendedor que ele não entende que aquele não é dele, não é a rejeição a ele, é uma rejeição ao que ele está vendendo. Se ele faz muitas abordagens durante o dia, se ele precisa trabalhar fazendo muitas prospecções e ele não entendeu a diferença entre o não do produto que ele vende, do serviço que ele oferece e o não para ele vai ficar mal o tempo inteiro, cara. Vai ficar mal 8 horas por dia, né? E aí, pô, isso não é normal, né? Ele precisa primeiro entender, ó, esse não aqui não é para mim, né? Esse não aqui é para o que eu vendo. E aí tem toda uma questão de entender, será que eu estou abordando legal? Será que as perguntas são boas? Será que meu processo de venda tem que se autoanalisar, né? Porque, pô, não é natural também eu trabalhar com um produto que eu não consigo abrir boas conversas, não consigo pegar muitas pessoas, fazer as pessoas se interessarem ali e posso ter alguma coisa errada aí no meu processo, né? De boa. E você acha que as empresas hoje, elas falham muito nesse processo de vendas? Porque, por exemplo, tem muitas empresas que hoje você vai comprar algo e parece que é aquele mesmo padrão, né? Parece que nunca inova. Você compra hoje e você compra daqui 15, 20, 40 dias, 60 dias e é o mesmo padrão de vendas. Jean, eu diria assim, ó, melhorou pra caramba isso, né? Falar sobre vendas de forma técnica, né? Falar sobre vendas entendendo que tem um processo técnico por trás e tem, claro, muita emoção. É uma coisa relativamente nova. Mas, diria que 25 anos aí a gente começou a falar mais sobre venda mesmo, né? Até 25 anos atrás, o grande vendedor era aquele falastrão, o cara que se comunicava bem, né? Hoje, o grande vendedor já é um cara que escuta bem, que domina bem, lê as outras pessoas, que consegue entender sobre perfil comportamental rápido do outro. Mas, esse melhorar muito significa muito pouco ainda em quantidade de empresas que entendem o que vende, empresas que capacitam realmente seus vendedores para executar um processo de venda que seja vencedor, um processo de venda que traga ele para bons resultados, né? A maioria das empresas, a imensa maioria das empresas, contrata o vendedor e fala, cara, boa sorte para você. Qual que é o processo de venda que você tem que executar aí? Falou, cara, processo de venda... Faz aí do jeito que você achar melhor, cara, não é? De tudo, desde empresas que vendem de forma transacional, né? Vendem produtos ali que o cliente sai de casa para comprar, sabendo que vai comprar, até as empresas de venda consultiva, que precisam abordar, entender necessidade. Esse cara também ele precisa ser muito bem treinado. Na maioria das vezes, ele chega na empresa, dá um catálogo para ele e fala, ó, pode começar a vender, cara. Se vira aí, né? Qual que é a sua visão sobre essa virada de chave no mundo das vendas, né? Porque, igual você falou, antigamente era aquele cara, né? Falastrão, né? Que sempre convencia todo mundo. Qual que você acha que foi a virada de chave que as pessoas começaram a entender a real importância de fazer uma venda, de ser um grande vendedor, de performar mesmo nas vendas? As pessoas não entenderam, elas foram obrigadas a começar a olhar para isso. Porque a gente explica isso através das eras de marketing. Então, a gente tinha a primeira era lá que Kotler traz, é a era do produto. Então, as empresas bastavam ter um produto que elas já conseguiam viver, né? ter boa performance. Logo em seguida, vem uma era da publicidade e propaganda, porque aí muitas empresas começaram a fazer produtos e aí as empresas precisaram
precisavam atrair pessoas. Divulgar isso daí. Aí vem uma era de mercado mesmo, a era que as empresas ficaram meio românticas, e a era, eu diria que boa parte do mundo vive hoje, que é a quarta era do marketing, o americano chama de Customer Experience, né? É a experiência do cliente. Precisou fazer com que os vendedores se tornassem profissionais de venda. Porque agora não dá mais para pegar o produto e apresentar para o cara. Não dá mais só para escrever. Eu preciso entregar, eu preciso entender necessidade, né? Tem negócio também que fala sobre encantamento, né? A Customer Experience é uma era de encantamento, né? Não é mais só a solução, é o processo. Qual é a experiência que o cliente tem enquanto ele está comprando? E olha só que profundo a era da experiência do cliente traz, né? O cliente ele quer ser transformado pelo aquele atendimento. Não basta só ele ser bem atendido. Ele não quer somente comprar a solução que ele precisava. Ele quer sair dali tão bom entendedor quanto o próprio vendedor do que ele está comprando. Então, ele quer passar por uma transformação durante a experiência de compra, né? E aí, os vendedores falastrões ou aqueles vendedores que só dominavam um produto não tem vida mais, porque agora ele precisa entender da pessoa. Ele não precisa entender do produto. Eu diria que ele não precisa entender tão bem do produto quanto ele precisa entender tão bem da pessoa. Ele precisa conhecer de gente para conseguir ter uma experiência legal quando ele está diante de alguém, não é? O produto ficou meio secundário. É importante, sempre é importante ele conhecer do produto, mas quando ele conhece da pessoa, ele se conecta, e se ele precisa falar do produto, ele chama outro, pô. Fala, ó, quem é que conhece do produto aqui que eu estou bem conectado à pessoa, né? Nossa, faz muito sentido, porque não sei se já aconteceu com você, mas para mim, quando eu vou em algum lugar assim, eu sou bem atendido, o cara se conecta comigo, às vezes eu ia levar uma coisa, eu acabo levando 2, 3 coisas. Exatamente. Porque o cara vai me apresentando, vai dando a tal experiência emocional, porque além de você gostar dele, provavelmente você gosta antes dele do que o que ele vende. Você gosta mais dele e dele primeiro do que ele vende. E você sai dali e não esquece mais aquilo, cara. Então você começa a referenciar pra caramba aquela pessoa. E consequentemente, quando a gente vai num lugar que a gente não é bem atendido, a gente fala assim, puta, cara, por isso que devia ter voltado naquele lugar, comprado com aquela pessoa que me atendeu bem, que fez eu levar mais coisas. É isso Legal. Aí. É isso aí. Aproveitando esse gancho, Ulisses, você acha que existe um momento certo para um fechamento, ou ele acontece natural, sabe? Aquela proposta de um produto, ou hoje, trazendo para o encantamento, para a experiência, ele é de forma natural? Eu diria assim, o grande desafio do vendedor é naturalizar isso, sacou? É deixar isso normal, sem precisar fazer força para que o cliente precise comprar. Mas, Guilherme, a gente precisa lembrar o seguinte, cara, isso aí é muito mais amplo do que o que a gente normalmente trata nos bate-papos, né? Vender tem muito a ver com técnica, tem muito a ver com autoconhecimento. Olha só, o grande vendedor de hoje é um vendedor que se conhece muito bem e que se protege do que é ruim nas relações que ele constrói e o que é bom nas relações que ele constrói. Ele, além de se conhecer muito bem, para ele se proteger do que ele faz de ruim e aproveitar do que ele tem de bom, ele precisa conseguir enxergar o outro como funciona. Como é que o outro funciona? Como é que é a outra pessoa, né? Tem muita gente falando sobre isso agora, já é um pouco antigo, mas muita gente fala sobre o vendedor que conhece o seu DISC, né? Ele sabe se ele é dominante, influente, estável, conforme, e ele exercita tanto isso que ele está diante de alguém, ele já tem dicas, fala, estou diante de um influente. O que eu posso usar com esse cara? E o que eu tenho que me proteger em mim se tem alguma coisa que do meu perfil não bate com o perfil dessa pessoa. E aí, o fechamento, ele pode acontecer dentro de um processo de venda que não tenha negociação, beleza? Então, eu posso vender alguma coisa para você e você acabar comprando sem criar nenhuma objeção. Então, a gente só teve um processo de venda, a gente não teve nenhum processo de negociação. Mas, muitas vezes, o processo de venda ele é interrompido e inicia um processo de negociação. O que eu gosto de dizer, quando a gente fala em vendas e negociação, é legal a gente imaginar um iceberg, beleza? O que é vendas e o que é negociação nesse iceberg? Vendas é só a pontinha do iceberg. Negociação é tudo que está para baixo.
Então, a gente raramente vê vendedores profissionais, gestores comerciais se aprofundando sobre negociação. Uma negociação é o que há, cara. Negociação é o que o cara tem que aprender. Porque, convenhamos, um vendedor profissional, ele normalmente vai ter que negociar para vender. Muitas vezes o cliente vai apresentar objeções para comprar e ele tem que ser bom para negociar. E a negociação, até 20 anos atrás, era um processo todo racional. Então, a galera nem para pensar nisso, né? Os caras que estudavam negociação e negociavam pelo mundo afora, desde negociação para fim de guerra, negociação de tudo que era espécie, negociação de sequestro, né? Os negociadores de sequestro, eles estudavam racionalmente para tratar o sequestrador. Olha que loucura! Como é que você vai tratar racionalmente um sequestrador, cara? De 20, 25 anos para cá, a negociação passou a ser um estudo emocional. Eu preciso entender com quem eu estou falando, eu preciso entender dos comportamentos dele, eu preciso entender dos motivos da objeção. Eu preciso entender profundamente desses motivos para eu conseguir negociar com esse cara. O que a maioria dos vendedores amadores fazem quando tem uma objeção? Eles correm. Ou eles correm ou eles negam. Ou eles vão lá e falam, isso não acontece no meu produto. Não é caro, não. Você que é burro. Né? Ou ele fala, não tem outra cor, não, só tem essa cor. Você não quer comprar essa, você vai embora. Né? Procura outra coisa, né? Então, os caras nem estão ligados o que está por trás do iceberg, o que está por baixo do iceberg lá. Negociação. Que tem a ver com negociação. Então, você falou de fechamento. Fechamento em vendas é uma coisa, não tem objeção. Agora, fechamento e negociação, cara, é um mundo pra gente falar. A gente vai ter que ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Eu queria que você desse algumas dicas ou alguns insights que você já teve, de alguns gatilhos mentais que você já utilizou em algum processo de negociação. Né? Não vamos falar da venda, então, da ponta do iceberg, vamos falar do que está para baixo. Da negociação, algum gatilho mental que fez o cliente se sentir seguro dessa compra e não forçado de comprar alguma coisa. Eu acho que a gente pode tratar assim, né, Jean? Na negociação, imagina que se você é um vendedor profissional, provavelmente você já seguiu todo o processo de venda, utilizando ali o que você já sabe que funciona, e você pode até estar em processo de experimentação, porque um vendedor profissional ele vai sendo construído. Não é um negócio, você não põe um vendedor profissional numa sala em uma semana e tira ele dali e fala assim, esse cara está pronto. Ele vai ter que experimentar, porque boa parte do processo é emocional. E emoção você não ensina, você experimenta emoção. Você tem que passar por aquelas coisas para poder ir aprendendo como lidar com aquilo. Então, quando a gente fala de negociação, quais são as dicas? Cara, se o processo de venda foi verdadeiro, você pode estar realmente diante de uma objeção verdadeira. Então, reconheça. Muitas vezes, a objeção não é verdadeira, é mentirosa. E aí, não adianta você fazer muita coisa, porque como você vai contornar uma objeção que é mentirosa? Exemplo prático é assim, o cliente fala que está caro. Né? Você teve um processo de venda legal? Tive. Ele está criando essa objeção? Tá. Reconhece, faz todo sentido você falar, Jean, que está caro. Outros clientes me dizem nessa hora que estão caro. Mas fala um pouco mais para mim sobre isso. Você está falando que está caro por quê? Você está falando que está caro em relação a algum outro produto? Você tem alguma outra produto para comparar com o meu? Por isso que você está dizendo que o meu está caro? Agora imagine só, se você entra com essa dica técnica para tentar contornar essa objeção e ela é mentirosa, o cliente vai continuar mentindo. Tá caro pra caramba, isso tá caro mesmo, eu não vou querer mais comprar. Então, entender lá. Quando o processo é bem construído, a objeção normalmente é verdadeira. Reconhecer, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. Primeiro passo, reconhece que a objeção que o cliente está colocando é uma verdade para ele. E segundo, de onde vem essa objeção? Né? Qual é o porquê dessa objeção? Não é? A objeção em si que está caro é só uma questão racional. Por que você está achando que está caro? Está caro porque você está comparando? Está caro porque você não tem o dinheiro que você esperava que poderia comprar isso? Né? Então, é um processo que você vai ter que construir mesmo. Né? O cliente tem que perceber também, não sei qual que é a sua visão sobre isso, mas tem que perceber o benefício que aquele produto te traz, né? Que te dá muito mais confiança de comprar determinado produto, né, cara? Mas é isso, é bem por aí mesmo. E aí você fala assim, né? Conhecer o benefício que o produto te traz.
Cara, eu convido vocês a perguntar para alguns vendedores profissionais que você conhece, ou vendedores que trabalham, pessoas que trabalham com vendas, sobre qual é o benefício que o produto dele leva. Pergunta para o vendedor, fala assim, cara, os caras que compram com você, eles levam qual vantagem embora? E vocês vão se surpreender em descobrir que muitos deles não sabem dizer qual a vantagem. Ele sabe qual é o produto, ele sabe quais são os atributos, que são as características, ele sabe até que benefícios o produto tem, mas ele tem dificuldade de falar sobre vantagens. Ele não consegue entender que nós, enquanto consumidores, nós não compramos produto, nós não compramos característica, nós não compramos benefício, nós compramos vantagens. Quando a gente compra alguma coisa, a gente está levando uma vantagem com aquilo. É para satisfazer uma expectativa, um desejo, alguma coisa? Sim, mas é por isso que eu estou pagando, por essa vantagem. Não é? E aí, não é óbvio o cara ter que saber quais as vantagens que ele vende? Não é? Falou, os caras que compram contigo, compram para quais vantagens? A maioria deles não para pensar nisso. Eles são até bons apresentadores do produto, eles sabem falar sobre as características. Mas quando você fala para ele, me faz uma pergunta de vantagem boa aí do teu produto. Fazer uma pergunta de vantagem? E ele devia dominar as perguntas de vantagem, né? Ele devia estar na ponta da língua, perguntar pro cara, ó... Mais do que, às vezes, a própria característica do produto, Nós não queremos saber sobre característica, cara. Não quero entender totalmente o produto, né? Sim. Eu quero ser transformado por ele, mas não quero vender o teu produto. Eu quero ser transformado por ele. Faz uma pergunta de vantagem que você me fisga. Aí você me pega, não é? Agora, a maioria dos caras não fazem isso. A maioria dos caras não param isso. O pessoal tem falado muito hoje, ainda mais na internet, sobre... As pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas, né? O que você acha disso? Se não me engano, foi Steve Jobs que falou isso, exatamente, né? As pessoas adoram comprar, mas odeiam que venda para elas. Não, acho que não. Foi Jeff Gitomer que falou isso, o escritor da Bíblia das Vendas. Jeff Gitomer que fala sobre isso. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. É porque é o seguinte, cara... Como antigamente e bem recentemente o processo de venda era descritivo e ele não era humano nem relacional, era chato pra caramba você estar diante de um vendedor tentando te mostrar um produto. Eu falo que dá para caracterizar isso de forma muito simples hoje, pensando o seguinte: o maior recurso que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, é o tempo. Né? Tempo é o maior recurso que todo mundo tem. Antigamente, há 20 anos atrás, você tinha tempo para ficar na frente de um vendedor ele apresentando o produto, falando sobre característica, demonstrando quanto ele conhece do treco que ele vende. Hoje em dia você não quer mais, isso é perda de tempo, né, cara? Você quer um cara que seja prático, vá direto ao assunto, te apresente logo qual a solução, a vantagem que você vai levar para ele e siga em frente. E aí o que eu penso? Esse lance de eu não gostar que me venda alguma coisa tem a ver com um processo de venda que não era relacional. Porque o Jean até comentou, quando você está diante de um vendedor que é gente boa, vamos colocar assim, o cara que é humano, que está ali denotando que realmente quer te atender, que ele está procurando entender qual a solução você está buscando, é bacana isso aí. Você gosta disso, né? Eu tenho lembranças sensacionais de garçons, cara. Garçons que eu fui, o cara se apresentou, perguntou de onde eu era, perguntou sobre a minha família, me desejou boa sorte. Cara, o cara nem precisava ter feito aquilo, mas ele estava num processo relacional, emocional ali, né, cara? E aí você não esquece mais. Agora, tem garçom que chega lá, não te dá nem boa noite, cara. Né? Joga lá o cardápio na mesa e fica ali com o dispositivo móvel que vai tirar o pedido esperando você tirar, né? Esse tipo de lance que a gente não gosta, né? Pessoas que só pensam na vantagem em vender e não na vantagem que estão me vendendo. É diferente, a vantagem que está me vendendo, eu gosto de perceber que você está interessado nisso, mas a vantagem que você vai ter, não me preocupa eu como cliente, né, cara? Isso não me desperta, né, interesse eu como cliente, falar, qual a vantagem? E tem uma galera pensando só na comissão, né? Sim. Eles olham pra gente que nem um porquinho, né? Fala assim, chegou meu porquinho aí que vai trazer umas moedas para mim, né? Falando sobre um pouco dos clientes...
Você acha que a gente vender para clientes novos claro que sempre a venda, acredito que ela é sempre bem-vinda, igual você está falando, mas vender para mais clientes novos ou ficar naqueles clientes mais antigos, reforçar a venda para eles, ser mais forte naquilo ali, no LTV ali, o que é o melhor para um negócio hoje? A gente precisa contextualizar mais, né? A gente precisa dar mais contexto. Vamos lembrar o seguinte, né? A gente pode ter uma estratégia de aquisição e a gente pode ter uma estratégia de retenção. Depende do produto que você vende, depende do momento que tua empresa está, né? Às vezes uma empresa ela tem muitos clientes, ela tem uma boa estratégia de retenção, mas ela vai lá e diz em algum momento o seguinte: preciso adquirir novos clientes, preciso trazer novos clientes para cá. A gente precisa entender qual é o contexto dessa estratégia. Então, mas uma empresa mais antiga, por exemplo, que já tem uma base grande de clientes, vamos lá. Então, você acha que ela tem que estar sempre em aquisição. Aquisição sempre é um padrão. Depende muito do que ela está buscando. Mas vamos pensar numa empresa normal, que está querendo sempre crescer, ela vai ter uma estratégia de aquisição. Mas olha só que engraçado, Guilherme. Se ela tem muito tempo e ela tem muitos clientes, ela não deveria estar mais procurando clientes, porque os clientes atuais deveriam estar referenciando ela. Se ela está procurando cliente, ela tem que olhar para dentro primeiro e falar assim: por que eu tenho ainda que prospectar cliente novo e por que eu não recebo clientes novos naturalmente através dessa grande rede de clientes que eu tenho, que já são bem atendidos, levam vantagens e contam para os outros que passam a vir para cá. Às vezes não é tão simples assim, porque o cara tem um determinado produto ou uma determinada situação lá que exige que ele tenha um processo de aquisição de novos clientes. A grande dificuldade de todo negócio é o processo de aquisição. É você vender para clientes que nunca compraram de você. Isso vai custar publicidade, propaganda, força de venda muito mais bem treinada, emocionalmente mais bem treinada. Em algum momento a gente falou aqui sobre o cara vai levar muito não, porque um processo de aquisição, prospecção fria, vai ter muito toco, o cara vai levar muito toco, ele precisa estar mentalmente forte para poder levar tanto toco e continuar prospectando e seguindo o bom processo de venda. Mas eu gosto muito de olhar para isso sobre um olhar mais estatístico, né? É olhar mesmo, analisar o número dessa empresa para entender, a gente quer conquistar clientes novos, em que quantidade, para aumentar qual volume de venda, em quanto tempo. Faz sentido? Muito. Porque hoje mesmo, à tarde, antes de vir para cá, a gente estava conversando com uma associação que me procurou para pedir ajuda para um processo de aquisição de novos clientes. E tinha muito pouco dado, cara. Tinha muito pouca informação. Eles estão vendendo para 20 clientes novos, mas estão perdendo 18 clientes. Todo mês. Então, eles vendem para nova, venda recorrente, né? Pagamento recorrente. Então, a associação, o cliente entra e começa a pagar todo mês. Eles colocam 20 clientes novos e perde 18. Eles têm que olhar para o processo de venda de aquisição, eles têm que olhar por qual motivo eles estão perdendo. Interno, né? Os caras não estavam olhando. Eu falei assim, cara, vamos olhar para esses clientes que estão saindo, por que eles estão saindo? Por que eles estão indo embora? Mas a oferta lá em cima também, na hora da aquisição, pode estar sendo errada pode também, estar. Né? Pode ser que a gente chegue lá no claro, o cara falou, cara, me prometeram uma coisa e não me entregaram, por isso que eu tô saindo, preciso ajustar meu processo de venda. Mas esses caras que estão saindo, é informação pra caramba que a gente vai poder tirar deles, né? Será que eles estão reclamando do preço? Será que eles estão reclamando do valor? Será que eles estão reclamando da vantagem? Não é? Será que enganaram eles no processo de venda? O que será que aconteceu? E se a gente for lá pesquisar eles, a gente vai poder naturalmente ajustar o processo de venda, não é? E interromper a retenção, interromper o processo de cancelamento, né? Que a gente chama de churn, né? Então, para eu melhorar a receita, nem sempre na venda recorrente eu preciso vender mais. Eu posso parar de perder clientes na recorrência, né? E uma hamburgueria é venda recorrente, tá? Com certeza. Então, se você tem lá os seus clientinhos que todo mês vai 2 vezes, você tem que olhar para ele todo mês, Se o cara não foi, se o cara veio uma vez só esse mês, chegou no dia 30, tem que ligar para ele, mano, o que tá acontecendo? Por quê? Você vem todo mês 2 vezes, você não apareceu aqui até agora, cara. Tô te esperando. Tô esperando seus 80 aqui, cara. Tô até vendo, todo mês você deixa 80 aqui, né? Pegando esse gancho de taxa de recorrência, daquele, né, você deu o exemplo da associação que coloca 20 e perde 18,
Como transformar, às vezes, esse cliente que está insatisfeito, né? Ele virar um defensor da marca. Sabe? Você acha que isso é possível? Porque vamos falar de o que é defensor da marca. Você vai explicar com mais profundidade isso, mas acredito, por exemplo, o celular, iPhone. Tem pessoas que é defensor da marca, cara. Se você falar que, por exemplo, Samsung é melhor que o iPhone, o cara briga com você. O cara é fã, né? O cara é fã da marca, o cara defende. Se quebra o celular, ele vai lá e compra outro iPhone. Muitas das vezes ele nem conhece o inventor da marca. Exato. Aí, que é o... Exatamente. O que é legal, Jean e Guilherme? Assim, cara, todo mundo que tem negócio, todo mundo que empreende, cara, tem algum tipo de negócio, pequeno, grande, médio, precisa estudar marketing, cara. Precisa estudar marketing. Precisa entender como funciona marketing. Às vezes a gente fala numa mesa de negócio sobre marketing e a galera pensa que marketing é publicidade e propaganda. Marketing é a estratégia do negócio. Academicamente, a gente chama marketing de... Quando eu brinco assim, eu sou pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Foi engraçado entender que algumas pessoas chegaram na pós-graduação de marketing achando que iam estudar publicidade e propaganda. E quando você chega num curso de marketing, você vai estudar estratégia, você não vai estudar publicidade e propaganda, tá? Publicidade e propaganda tem a disciplina publicidade e propaganda lá. Você vai fazer publicidade e propaganda, você quer ser publicitário, cara. Marketing, você vai estudar estratégia de negócio. Então, marketing tem um lance que é assim, a gente busca clientes, a gente quer tornar eles fiéis, mas a gente quer depois tornar eles leais. Então, o que é um cliente? Todo mundo que está ao redor do seu negócio. Mas ele não comprou comigo ainda. Cara, você tem que tratar ele como cliente. Quer dizer que você só vai atender ele bem depois que ele comprar? Você só vai atender ele rapidamente no WhatsApp depois que ele fizer a primeira compra? Então, ele não é um cliente encarteirado com receita, mas ele já é um potencial cliente ali que você tem que tratar ele como se ele já fosse um cliente da sua carteira de clientes. Bom, qual o primeiro trabalho, qual o primeiro objetivo que você deveria ter? Fidelizar esse cara. Fidelidade em marketing tem a ver com dar algum benefício para esse cara. Ele precisa ganhar alguma coisa para poder continuar comprando. Por isso, os programas de fidelização. O que o programa de fidelização dá? Te dá alguma coisa para você continuar comprando. Então, você vai lá, baixa o aplicativo do posto de gasolina e o que ele faz? Te dá desconto para você continuar comprando lá, te dá cashback para você continuar comprando lá. Mas qual que é a próxima etapa? Eu ver quem são meus clientes fiéis, tirar uma amostra dos clientes que mais me interessam para eu tornar esses clientes leais. O que é um cliente leal? É um fã. Ele não compra por causa do desconto, ele não compra por causa do benefício. Ele compra porque ele gosta de você. Sacou? Então, esse processo é um processo totalmente emocional. O processo de tornar um cliente fiel, ele é racional, desconto. Um processo de tornar o cliente leal é emocional. Você precisa causar alguma emoção nele, provocar alguma emoção nele que ele fala, agora eu tô apaixonado por você. Agora eu tô apaixonado pela sua marca. Dá para fazer isso para todo mundo? Seria bom. Mas, por exemplo, num estabelecimento de alimentação, se você vai lá e tem a leitura correta da tua carteira e vê que entre os seus 100 clientes fiéis, você tem 20 que tem um ticket muito alto, então, você está falando o seguinte, eu tenho 100 caras que vêm 3 vezes por mês aqui no meu estabelecimento. Só que eu tenho 20 caras que vêm 3 vezes por mês e gastam um ticket 3 vezes maior do que o restante da galera. Esses caras eu quero emocionar. Esses caras eu quero fazer alguma coisa diferente. Dá para emocionar com uma porção extra de batata frita? Dá, mas talvez não seja a emoção que ele queria sentir. De repente, eu fico pensando assim, já pensou esse cara receber a esposa, ou a namorada, ou a noiva receber um buquê na próxima visita, ali na mesa, né? E com a mensagem que a garçonete ou o garçom vê ali declarado, os agradecimentos e como é bom estar com eles ali 3 vezes, porque a gente vê toda a emoção enquanto um gosta de outro. Acabou, cara. Esse cara nunca mais vai esquecer disso. O impacto emocional é absurdo. Ele passou agora a ser um cliente leal. Ele não é mais só
um cliente fiel. Agora ele vai falar para todo mundo o que aconteceu, ele vai contar na família, ele vai contar para os amigos. Toda vez que alguém falar sobre um bom estabelecimento, ele vai falar, bom, eu tenho um bom estabelecimento que eu frequento. Olha o que esses caras fizeram com a gente, né? É meio utópico, porque quando a gente olha para grandes marcas, a gente não entende, mas, cara, por que existem tantos fãs da Apple, né? E por que existem fãs da Samsung, por exemplo, né? Porque a gente não vê emoção ali, né? Mas por trás disso tem muita emoção, tá, cara? Tem muita emoção. O lance de participar de uma tribo... A Apple, por exemplo, a galera elitizada, vai lá e fala assim, né? cara, quem tem Apple tá aí outro patamar, né, cara? Às vezes nem tá, mas... Pegando ainda esse gancho de experiência do cliente, de relacionamento, ou ele fala pra gente qual que é a importância do pós-venda. Porque eu acho que a maioria das empresas e vendedores peca no pós-venda. Principalmente quando dá algum BO em algum produto e etc. E o pós-venda não é igual à venda, né? Como que você enxerga esse pós-venda? Tem técnicas para o pós-venda? Tem. É assim, tá? Eu falo que conversar com especialistas em venda nem sempre é bom, né, cara? Porque você começa a descobrir algumas verdades, né? Você saca que o pós-venda, para muita empresa, é romântico, né? Eu quero entrar em contato com o cliente para saber se ele está satisfeito. Cara, tecnicamente, pós-venda é para vender de novo, tá? Por isso que a gente faz pós-venda, para vender outra vez para aquele cara ou fazer ele vender o meu produto para outra pessoa, fazer ele me indicar para outra pessoa. Então, para que a gente faz? Qual que é a estratégia do pós-venda? Qual que é o fim do pós-venda? Eu vou entrar em contato com esse cara para ver se eu consigo fazer ele comprar de novo. Ou se eu consigo arrancar dele uma indicação ou faço ele me indicar para alguém. Então, agora sim você pode planejar o seu pós-venda. Porque se eu quero ir lá perguntar para ele sobre a satisfação que ele tem do meu produto, o que você está esperando encontrar? Que ele diga, não gostou? Não gostei? Pô, não faz o menor sentido, né? Então, isso é só uma etapa, ou isso faz parte das etapas para você chegar no objetivo final, que é, venda de novo. Quando eu posso vender para você de novo, então... Já que você está tão satisfeito, ou já que você gostou tanto, tem alguém que você goste muito, que você acredita que eu posso ajudar como eu ajudei você não quer me dar o endereço dele ou o telefone dele, que eu vou falar com ele em seu nome, e inclusive dizer que você que recomendou que eu procurasse, né? Então, o pós-venda é para esse sentido. Estratégia, né? É fundamental fazer? Sim, porque é a maneira mais fácil de eu adquirir novos clientes. Nossa, sensacional. Ou vender de novo. Porque muita empresa romantiza, igual você falou, cara, você foi cirúrgico. Romantiza o pós-venda. O que você achou do meu produto, etc, etc. Sendo que... Por isso que eu brinquei com o lance de estudar marketing, cara. A empresa vai lá e faz pesquisa de qualidade. Primeiro que nem procurou exatamente os fundamentos de uma pesquisa de satisfação, né? Às vezes até pega lá o NPS, o Net Promoter Score, o score para perguntar para o cliente, qual que é a nota que você daria de 1 a 10, ou de 1 a 10, qual a chance que você tem de indicar meu negócio para um parente ou um amigo, né? Beleza, mas se eu vou fazer uma pesquisa de qualidade, eu preciso, uma pesquisa de satisfação, academicamente a gente diz o seguinte, cara, precisa ter uma situação-problema. Então, eu acho que a temperatura do ar-condicionado aqui da hamburgueria não tá bom quando os clientes estão aqui dentro. Bom, vou fazer uma pesquisa para resolver esse problema. Essa é a situação-problema. Então, vou lá perguntar para os caras o seguinte, a gente procura deixar o ar-condicionado com 23 graus. A gente está querendo saber se você acha, nas vezes que você esteve aqui, você achou a temperatura agradável. Se a maioria disser que não, aí você vai lá perguntar para essa maioria qual é a temperatura que você gostaria que tivesse. Eu gostaria que tivesse 20 graus. Beleza, cara. Agora, você resolveu a situação, o problema. Agora você vai lá e fala assim, quando você vem no meu estabelecimento, você gosta? E aí, se a maioria disser que não, você vai resolver isso como? Você não sabe a dor? Você não sabe a dor? Eu vou perguntar para todo mundo o que eles não gostaram. Tá, e se cada um que você perguntar disser uma coisa? Você vai resolver tudo? Você vai resolver todos os problemas? Cara, então eu brinco, pesquisa de satisfação, pesquisa de qualidade, faça se você está disposto a resolver. Se você está disposto a resolver, eu não consigo resolver o problema do ar-condicionado, por exemplo. Então nem pergunta, cara. Nem pergunta.
Né? Eu não quero contratar alguém para deixar a loja impecável, limpa o tempo inteiro, porque isso vai aumentar a minha despesa. Para que você vai perguntar pro cara se a loja tá limpa o tempo inteiro quando ele vem? Porque se ele disser que não tá limpa, você vai fazer o quê? Não, o cara é babaca, ele não devia ter falado isso. E é capaz do cliente voltar na próxima vez, estar do mesmo jeito, e ele falar, opa, você me perguntou, qual que é o sentido disso? Você me perguntou, eu vim, agora tá do mesmo jeito que tava. Você perguntou pra quê? Pior. Até pior. até pior. Pra quem me perguntar. Isso explica muito também porque que a gente não gosta de responder pergunta de satisfação. Pesquisa de satisfação. Porque elas não são bem feitas? Primeiro, não são bem feitas. Segundo, você não tem nenhum tipo de retratação. Nem ação e nem resposta. Então, ninguém te devolve dizendo, seguinte, aqui tá o que aconteceu no resultado final dessa pesquisa. E tá aqui as coisas que eu vou tratar. Beleza? Pode voltar aqui. Quantas vezes você respondeu uma pesquisa de satisfação que você recebeu a resposta? Nunca. Nunca, cara. Então, você pergunta pra mim, não me fala mais nada, não fala o que você vai fazer, só pra... Felipe, queria perguntar um pouquinho do digital. Porque a gente tá falando de vendas e hoje em dia tem muito vendedor que pega as coisas prontas na internet e faz daquilo ali uma verdade do seu negócio. Mas hoje, com essa era do digital e coisas prontas, como ser um vendedor diferenciado dentro do digital? Não a pessoa física, acredito que já foi um pouquinho da era. Hoje o digital, chat GPT, informações prontas, funis pronto. Não sei se funis tá certo. Funis pronto. Funis. Como ser esse bom vendedor com essas informações? Você acha que é conhecer bem o nosso produto, as vantagens, tudo essas dicas que você deu? Se a gente implementar no digital, vai funcionar do mesmo jeito? Vai funcionar porque o marketing ele fala sobre necessidade emocional. Então, as necessidades emocionais não mudam, o que mudam são os hábitos. Então, a gente, como humano, a gente continua buscando sempre as mesmas necessidades emocionais. Só que com o passar do tempo a gente tem mudado isso. Então, antes a gente pegava entretenimento, lazer, informação na TV quando chegava em casa. Agora a gente busca no celular. Faz sentido? Muito. É a mesma necessidade emocional, só que agora com outro hábito, não com a TV, com isso aí. Então, tudo que a gente falou aqui dá para usar em qualquer tipo de venda, tá? Tem situações que isso vai ficar mais complexo, né? Você atender, por exemplo, por texto, você transmitir emoção, algo que você escreve, tendo a outra pessoa em outro estado de espírito, sempre é mais difícil, não é? Mas é a mesma coisa, né? Vai dificultar porque você não tem tom de voz, você não tem a comunicação não verbal e fica mais difícil da outra pessoa entender a mensagem ali. Mas dá para usar do mesmo jeito. E aí, é legal falar sobre isso, é bem legal mesmo, porque assim, eu olho para os últimos meses meu aí, eu tô falando de meses mesmo, talvez não tenha um ano, tá, cara? Eu já afirmei alguns meses atrás que o vendedor ia acabar. Caraca. Depois eu voltei e falei assim, não, vai acabar só o vendedor primeiro e segundo nível. O vendedor sênior, o vendedor que se diferencia mesmo por aquelas características de relacionamento, empatia do caramba, muita conexão emocional, esse cara sempre vai ser necessário. Eu ainda acredito nisso nesse momento. Mas o bacana aqui é lembrar o seguinte, quando você pega os caras que estão hypados aí, com informações de inteligência artificial, e você pergunta para ele o que vai acontecer, o que eles estão dizendo. Não sei, cara. Eles estão dizendo que não sabem o que vai acontecer. Então, você pega os caras que trouxeram a gente para esse momento, senta com eles e pergunta, e aí, o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, com tanta inteligência artificial nos negócios, nas relações? O cara falou, cara, a única coisa que a gente sabe é que não dá para entender o que vai acontecer. Eu acho que o vendedor, ele tem que se utilizar da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, para mim, ainda é abrangência e tempo. Então, o que você acha melhor? Buscar uma informação na tua mente, nos teus conhecimentos, ou buscar uma informação no GPT que tem lá 1 milhão de mentes reunidas ali? Cara, lá tem muito mais abrangência do que você... Então, se você quer contornar uma objeção de um cliente, e essa objeção é difícil, e você não sabe qual é a objeção ou qual é a forma de contornar ela, porque é uma objeção nova, o que você acha melhor? Pensar você em como contornar ou ir lá no GPT perguntar? Lá vai trazer abrangência, cara. O cara vai responder com muito mais abrangência. E se você poderia chegar àquela resposta? Poderia, mas quanto tempo isso ia levar?
Muito mais tempo. Então, utilize mesmo a inteligência artificial para ganhar tempo e abrangência. No digital, isso é o tempo do digital. O digital é muito mais rápido do que a venda física ou do que a venda offline, vamos dizer assim, não é? Então, quem está lá no digital, ele tem pressa, cara. E aí, os processos lá são muito mais transacionais, né? Então, é aquele lance ali. Quem está no digital é porque já sabe o que quer. Ele não está normalmente procurando um vendedor para pedir ajuda. Agora, se você vende caracteristicamente um produto que precisa de explicação, precisa de entendimento, traz o cara para offline rápido. Não fica com ele lá no digital. Ele te chamou pelo WhatsApp, mas tenta trazer ele para uma conversa por telefone. Porque você vai ficar lá para quê? Vai ficar ali para ficar sem emoção? Não é? Agora, ele já chegou, já sabe o que quer, já fez o pedido, não conversa muito não. Né? Eu tinha um professor que sempre falava, né? Tudo que a gente quer não é o cliente fazer o pedido. Aí, às vezes, o cliente faz o pedido pro vendedor, o vendedor quer explicar. Dá medo, tá com medo de vender. Assim, não, você quer explicar, cara, você quer explicar. Mas já... Tira o pedido, o cara tá querendo, tira o pedido, dá pra ele o que ele quer, sacou? Mas tem algumas vendas que são mais complexas, né? Por exemplo, o cara não vai comprar um carro só pela internet hoje em dia. E compram, hein? Mas a taxa... Muito pouco ainda, taxa, muito né? pouco ainda, muito pouco. Mas você acha que é mais... não dá pra gente achismo, mas futuramente então vai aumentar isso. A venda digital, ou o e-commerce, vamos chamar de e-commerce, ele deve estar agora em 14%, 15%, talvez um pouco mais. Então, todo o PIB nacional, 15% é e-commerce. Está crescendo pra caramba, cresce 20% ao ano. Isso quer dizer que no ano que vem vai crescer mais 3 pontos, se está em 15 vai para 18. Né? E há 4, 5 anos atrás a gente morria de rir, todo mundo apavorado e significava 7, 8%. De todo o PIB era e-commerce, vendas compradas pelo online. Só no Brasil. E no mundo a taxa é mais ou menos a mesma, tá? Tem alguns países mais, outros países menos. E claro, tem alguns segmentos que são bem mais altos, né? Mais alto. E tem alguns segmentos que estão crescendo em proporção bem rápida. A gente está assustado com roupa, por exemplo. Muito segmento de roupa está vendendo muito no e-commerce. A taxa está muito maior do que 20%. E a gente entendia que isso não ia pegar. E agora a galera está se acostumando a comprar sapato, calça, camisa e entendendo lá como ele tem que descobrir qual o tamanho dele lá para ele poder fazer. Mas isso tem muito a ver com essa situação de tempo. Necessidade emocional. Preciso de tempo para ficar mais tempo no TikTok. Então, em vez de pegar meu carro e ir no shopping, eu fico em casa comprando as coisas ali. Ali eu posso ver meu Netflix, posso fazer mais coisas. As casas ficaram muito mais confortáveis do que antigamente também, né? Então, as pessoas curtem mais a casa. Tudo isso tá disputando espaço ali com o cliente que queria ter aquela experiência de compra, não é? A galera fala muito da garotada, mas a garotada não quer. Eu tenho muita dúvida sobre a garotada não querer se relacionar, né? Ela não quer esse processo de venda ruim, cara. E ela é muito mais prática, né? Vendedor ruim para ela fala, cara, você é um vendedor ruim. A gente ficava constrangido, né? Eu, na minha relação, quando um vendedor ruim me atende, eu falo, melhor não falar nada, vai. Deixa quieto, né? Mas a molecada não, vai lá e fala mesmo. Falou, cara, você é fraco pra caramba, hein, meu? Dentro de performance em vendas, tem como medir um vendedor quando ele tá performando bem? Eu falo assim, além das metas. Tem uma meta lá, mas o vendedor performa, ele aplica as técnicas, etc. Mas o principal resultado, o principal indicador que ele tá performando são as metas? Na prática é isso aí. Né? Tá? Agora a gente vai ter que comparar ele com outros vendedores. Então, a gente tem muita coisa, de novo, a brincadeira que eu fiz, né? Às vezes falar sobre venda com especialista em venda machuca um pouco mais. Mas vamos lá, não existe compromisso sem resultado. Então, o que é um vendedor comprometido? Um vendedor que dá resultado. A gente pode dizer até que ele é envolvido se ele não dá resultado. Ele procura fazer bem o que ele tem que fazer. Mas se ele não está dando resultado, você vai ficar com ele muito tempo? Não vai, cara. Então, compromisso em vendas é resultado. Agora, a gente precisa olhar para os pares dele.
não é? E aí precisa olhar os pares deles de vários pontos de vista, né? E às vezes eu vejo uma loja que fala assim, ó, tem um vendedor aqui que vende 100 mil. Esse outro aqui, aí, ó, vende 50. Só que um tem 8 anos e o outro tem 6 meses. Pô, cara, você não pode esperar, muitas vezes, que um vendedor que tenha 6 meses venda a mesma coisa de um vendedor que tenha 8 anos. Então eu vou lá e digo, cara, e os vendedores que tinham 6 meses aqui? Quanto eles vendiam? Ah, não, ele é o melhor de todos com 6 meses. Falou, então, pô, compara abacaxi com abacaxi, né, pô? Ele tem uma baita performance, esse cara tá comprometido. Em relação aos outros vendedores que ficaram aqui 6 meses, ele tem boa condição de venda. Então, esse lance de alta performance tem a ver com o resultado, sem dúvida nenhuma tem a ver com o resultado, mas eu gosto muito de dizer também, esse cara culturalmente ele tá alinhado, ele segue o processo que a empresa pede, não é? Você não vai dispensar um vendedor que tenha resultado, mas ser um vendedor na equipe que tem resultado, mas não está culturado, você não pode esperar muita coisa dele, nem que ele replique isso para outro, não é? O ideal é que ele tivesse resultado e sinergia com a cultura. Quer dizer, ele fazer da forma com que você espera que ele tenha que fazer. Esse camarada é a mosca branca hoje. É o cara que tem resultado e está culturado. Não é? E muitas empresas não veem ele como uma mosca branca. Não tem um programa de remuneração diferente. Não reconhece, sacou? Aí, o que o outro concorrente faz? Vai lá e faz isso. Reconhece, tira, põe ele lá. E a empresa fala, eu não aguento mais formar vendedor aqui. Não. Você não aguenta mais não observar que para vendedores que têm resultados, são bem formados, você precisa ter política de remuneração e reconhecimento diferente. Não dá para ficar com ele do mesmo jeito que você fica com o cara que entrou. Muitos são assim, cara, é incrível. O vendedor tem 6 meses, está ganhando a mesma coisa de um vendedor de 8 anos que tem alta performance. E a empresa falou, cara, o que você está esperando? O concorrente descobrir isso e puxar ele, levar ele embora? Que é normalmente o que acontece. Faz sentido? Muito. Falando um pouco disso aí, na questão de líder, você hoje, obviamente, é o líder lá da sua empresa, né? Em algumas áreas, em algumas questões. Hoje você é CEO, vamos dizer assim? Você está tomando todas as decisões ainda? Em uma consultoria de inteligência comercial, a gente tem o papel do líder, eu sou o CEO da consultoria, mas a consultoria é um produto diferente, né? Então, eu sou o produto, porque a consultoria é feita principalmente pelo consultor sênior, né? E ao meu lado eu tenho alguns consultores plenos e júniors que me apoiam na execução do projeto, né? Tá, mas vamos partir assim, ó. Eu tenho um vendedor onde ele não performa, ele não tá culturado, ele não tá performando igual você falou. E eu queria saber, não o acerto, mas o erro de um líder ao motivar essa pessoa. Um erro dele, né? Porque às vezes muitas pessoas tá nessa baixa de venda. Aí erros mais comuns desses líderes ao tentar... O erro crasso é acreditar que você é um psicólogo desse cara. Por quê? Falta de performance tem a ver com equilíbrio emocional e conseguir tratar bem, conseguir resolver bem os seus problemas do dia a dia. Eu brinco que, se olhar para todo mundo, a gente tem 3 áreas de problema. Finanças, relacionamento e saúde. Sim. Então, essas 3 áreas são os ofensores do nosso dia a dia, né? Se eu estou com problema com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, isso vai me trazer desequilíbrio emocional. Se eu estou com problema financeiro, isso vai trazer desequilíbrio emocional. E eu digo que o mais ofensor de todos é a saúde. Quando você está com problema de saúde, você tem muito desequilíbrio emocional. O líder, ele começa a acreditar que ele consegue resolver esses problemas pro cara. Então, ele começa a pegar você, Guilherme. Você chega na empresa de manhã, ele vem lá e fala assim, ei, Guilherme, foi tudo bem ontem à noite? Aí você fala, não, brigamos de novo. Brigamos outra vez, quebramos o pau, a criança estava na sala, viu tudo isso aí, foi uma choradeira desgraçada, dormi tarde, não jantei. Pronto, beleza, cara. O que você vai ter nesse dia, cara? Então, muita emoção, você tenta neutralizar com muita razão. Muita razão, você tenta neutralizar com muita emoção. Já estou sabendo que você tem problema emocional de relacionamento. Eu não vou trazer para você falar comigo sobre as emoções que você teve ontem à noite. Eu vou trazer você para falar comigo sobre os resultados que a gente precisa fazer hoje. Quantas prospecções, quais são os clientes que estão abertos no nosso funil de venda que a gente precisa voltar a contatar, como a gente vai fazer isso daí. Eu tenho que tirar esse cara dessa emoção, trazer racionalidade para ele. E muitos líderes acreditam, sem nunca ter estudado para ser psicólogo,
que eles vão ter um divã ali para a equipe, né? E aí eles afloram a emoção. É muito comum a gente chegar em algumas empresas, a equipe está toda muito emocionada porque a liderança está provocando isso. Eu escuto todo mundo, aqui todo mundo, eu quero saber quais são os problemas que tem. Cara, a empresa não é filantrópica e ela não tem vocação para resolver problemas da humanidade, cara. Ela não tem. Então, você tem que ter muita grana para você falar assim, vou trazer os psicólogos aqui para resolver, cara. Você tem que encontrar as melhores formas de tratar isso. Eu não estou dizendo que a empresa tem que ser sem escrúpulos. Mas se ela fica potencializando isso, fala assim, aqui a gente é humano pra caramba, a gente ouve problema de todo mundo todo dia e reconhece os problemas de todo mundo. Falou, cara, então já sei porque isso aqui tá uma droga, né? Porque todo mundo tem problema, né? Quem de nós aqui não tem problema emocional? Problema de relacionamento? Problema financeiro? E algum probleminha de saúde. Todos nós temos o tempo inteiro. Então, se o líder vem e me pergunta como é que você tá? Não tô bem, não. Tô mal. Pô. A empresa acaba indo para um lado que é totalmente ao inverso do que ela quer, que é o resultado, que é as vendas, etc. O melhor que ela poderia fazer é promover resultado para esse cara, para ele tentar neutralizar um pouco as outras questões que estão desafiando ele lá e não potencializar as outras questões para que ele tenha menos resultado ainda e cada vez essas questões fiquem mais graves para ele, pô, isso não faz sentido. Você acha que tem como identificar um vendedor já no processo de seleção ou você acha que ele é formado? Tem como identificar, mas nem sempre é fácil, tá? Certo. Eu gosto muito de ter a entrevista comportamental, que é uma entrevista que tecnicamente ela não pergunta como você está, mas como você fez. Então a gente vai lá perguntar para ele, por exemplo, se eu tenho um vendedor que é focado em resultado, a gente quer perguntar para ele quais foram os maiores desafios que ele teve na vida e ele conseguiu atingir o resultado desses desafios. Então eu não pergunto para ele se ele tem foco em resultado. Porque você vai perguntar para um cara que está procurando trabalho se ele tem foco em resultado, ele vai responder que sim. Agora quando eu vou lá e pergunto para ele, qual foi o maior desafio que você teve na sua vida e como você atingiu o resultado que você queria? Conta para mim a história. E aí você vai entender se ele vai falar, não, foi eu caçando uma galinha, ou se ele vai falar, não, foi eu comprando minha moto quando eu estava no meu primeiro emprego, eu não tinha um tostão e eu comecei a juntar dinheiro, foi duro, e depois para aprovar o financiamento eu tive que insistir com o cara, e você fala, pô, esse cara tem foco no objetivo, cara, ele tem foco no resultado. Ou melhor, ele pode ter. São indícios que ele vai ter. Pode ser desenvolvido. Né? Então, para descobrir, entrevista de competência, que não é como você é como você fez. Como você... Qual um tipo de produto que tenha muita negociação? Qual foi a maior negociação que você já teve na sua vida? Conta para mim como foi e qual foi o resultado final. Aí você consegue identificar um vendedor já por aí. Por exemplo, a sua metodologia, as consultorias que você dá em grandes empresas, no time comercial, você parte desse princípio. Parte desse princípio para entender como ele fez. Mas nem sempre o que ele fez, por isso que eu te disse, não dá para garantir, né? Tá. Eu queria muito poder perguntar para candidatos a vendedor como anda a sua saúde física de 1 a 10. Olha. Como anda a sua saúde emocional de 1 a 10? Porque se vier uma nota ruim, você poderia dizer para ele, você poderia questionar ele o seguinte, tem algumas ferramentas que dá para ajustar, mas a pessoa pode mentir também, né? Ela pode mentir, ela pode até usar essa pergunta para se proteger, falar, não quero responder, não preciso responder sobre isso. Porque eu já fui numa mentoria do Gustavo Sanches, ele tem uma ferramenta que a gente colocava lá na nossa vida, né? Cada área, você vai... Mas, pô, ali a gente tá disposto a falar a verdade, a gente tá disposto a arrumar alguma área, né? Agora, numa entrevista, o cara pode mentir pra você achar que era aquilo. Hoje você trabalha com carta de indicação também, você tem algum método assim, igual o Jean perguntou? Você consegue ter o feeling também do cara? Entrevista tem muito de experiência, tá? Tem muito de experiência. Eu gosto de dizer que o processo de recrutamento e seleção, ele precisa ter algumas horas, você precisa ficar algumas horas com a pessoa, porque um cara consegue te enganar alguns minutos, mas ele vai ter mais dificuldade de enganar você durante muitas horas. Então, esse processo de seleção, que é muito curto, permite mais isso. Você corre mais risco, porque o cara você vai ficar 15 minutos com ele pode te enganar durante 15 minutos. Agora, você ficar 4 horas com ele, ele vai ter que te enganar durante muito tempo. Ele vai ter que ficar ali fingindo
quem ele não é durante muito tempo. Essa questão de experiência vai somar, quer dizer, quanto mais você participa de processo de recrutamento e seleção, melhor você fica para identificar algumas nuances ali que te trazem dúvida, às vezes até certezas. Falou, pô, isso aqui já aconteceu comigo, eu me dei mal. Eu não abro mão da entrevista comportamental para poder ter essas informações, como é que esse cara já lidou com competências que são importantes para essa vaga que ele vai executar. Essa vaga que ele vai trabalhar, essas competências são muito importantes. Como ele é na vida dele, ou como ele foi na vida dele, realizando tarefas que exigiram essas competências. Como é que ele passou por isso lá. E aí, entender rápido que quando você contrata alguém, você tem 5 chances de errar. Recrutar mal, selecionar mal, integrar mal, acompanhar mal e não dar feedback. Beleza? Então, recrutei bem, quer dizer, tem um bom processo que sei exatamente quem eu estou procurando. Tenho um processo de seleção que descobre realmente esses caras. Integrei ele bem, cara, a chance que você não pode errar é no acompanhamento. E muitas vezes a empresa abandona esse cara, essa pessoa, né? Ela entra na empresa e a parada é assim, daqui a 3 meses, que é o tempo de experiência, daqui a 3 meses a gente avalia ele. Cara, contratou, cola no cara. Principalmente na área comercial. O líder tem que estar junto dele o tempo inteiro. Para entender, será que tudo o que aconteceu no processo de recrutamento e seleção está confirmado nos primeiros dias? Porque se não tiver, você vai perceber. É aí que você já começa a aplicar a cultura também, né? E aí que você tá vendo se o alinhamento da cultura tá acontecendo. Você vai dando os feedback. Pô, e aí rápido dá para entender, cara, não dá, esse cara aqui não vai funcionar, né? Se acompanhar, a chance de descobrir é sempre muito maior. Agora, se deixar lá pro final Normalmente eu vejo muitos problemas, acaba a experiência, aí o cara para de performar, aí começa o processo de acompanhamento, daqui a 40 dias descobre, ele não era aquilo lá. Uhum. Pô, mas o que ele estava aqui há 90 dias fazendo que ninguém percebeu que ele não era aquilo? Não é? Então dá para acompanhar. Bom, show de bola, cara. Já estamos acabou? Chegando aqui no nosso, nas nossas considerações finais. Já deixa o próximo convite, que é muito rápido, tinha muita coisa. Eu só queria fazer a última pergunta. Por favor, o Flávio não ficar bravo com a gente. É o seguinte, aquele cara que tá começando no ramo das vendas, aquele cara que tá começando, independente de qual setor, de qual área que ele vai começar a vender, uma dica para ele de ouro para ele colocar na cabeça dele e falar assim, eu vou partir desse princípio aqui. Eu já fiquei pensando assim, se eu pudesse voltar meus 20 anos de idade. Essa é a dica. Eu faria isso, autoconhecimento. Conhecer como você funciona. Conhecer como as suas crenças foram estabelecidas a partir das experiências que você teve, e entender, por exemplo, seu DISC, entender seu modelo representacional, se você puder ir mais a fundo, entender seu traço de caráter, porque se você tiver um bom autoconhecimento, você vai evitar muitos tropeços e você vai começar a enxergar muito melhor as pessoas que estão ao seu redor. Mas, sem dúvida nenhuma, Jean, eu partiria para uma grande jornada de autoconhecimento. Saber como eu funciono, porque isso ia facilitar muito. Eu fico pensando muito sobre isso. Se eu tivesse 20 anos de idade e soubesse com 20 anos de idade como eu funciono, eu teria acumulado muito melhores resultados do que eu acumulei até agora. Né? Cara, demorei de descobrir como eu funciono. Eu acredito que a autoavaliação e o autoconhecimento, ela é as principais palavras que a gente pode ter no nosso dia a dia. Tem uma frase legal pra gente encerrar, que é de um escritor italiano, ele chama-se Stefano Elio Danna. Ele escreveu um livro que se chama A Escola dos Deuses, A Escola dos Deuses. Ele tem uma frase que diz que autoavaliação é autocura. Nossa, show de bola. Pancada, né? Autoavaliação é autocura, cara. É isso. Então, quando você para olhar o que você faz, quando você para se autoavaliar, você tem a possibilidade de se autocurar. E sinceramente, né? Quando você se autoavalia sinceramente. Sinceramente. É você com você, né? Cara, muito obrigado por esse momento especial, por poder compartilhar esse conhecimento. Ficou muita coisa ainda, mas já fica aí o nosso convite para um dos próximos episódios do O Código Podcast, tá? Gui, obrigado aí por mais um dia.
Tamo junto, muito obrigado, Eli. Valeu. Prazer Valeu. Conhecê-lo Valeu. E trazer você até aqui. E a gente já tem, então, o próximo convite pra você, tá? A gente resolve uma data aí, porque tinha muita coisa ainda pra falar, mas o tempo passa voando. Legal. Eu falei ontem, quando a gente trocou a ideia lá. Muito rápido. Vamos querer passar por tudo isso aqui, eu acho que não vai dar, vamos mandar bronca. Tá bom. Mas então, fica em pé aí já o convite. Beleza. Gente, é isso aí. Então, muito obrigado pela audiência. Segue, compartilha aí com a família, com todo mundo que procura esse conteúdo de alta performance, de alta relevância, que eu tenho certeza que parece que é pouco assunto, mas tem muita coisa para aprender aqui no podcast de hoje. E a gente já agradece. Tamo junto. Pessoal, ative as notificações, coloca nos comentários quem que você quer que a gente traz aqui, que pode ter certeza que a gente vai dar o nosso máximo e o nosso melhor para poder trazer e levar cada vez mais conhecimento para vocês, fechou? Então, fica com Deus e até mais. Valeu. Este foi mais um Código Podcast, aonde você descobre os segredos para alcançar o sucesso. Até o próximo episódio.